Boa noite, pessoal. Abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 29. Marcos, capítulo 12, verso 29. Talvez você já tenha lido essa passagem diversas vezes, mas há algo a respeito daquilo que Deus quer dizer para nós, quer trazer para a nossa vida, que com certeza pode ser acrescentado. Algo em que nós podemos crescer e a nossa existência pode se tornar diferente. Eu digo isso porque há um senso de levar a vida de uma maneira leve, no sentido de fácil, no meio da nossa geração, que de certo modo me preocupa. Será que o propósito do Evangelho na nossa vida, será que o propósito de todo o empenho que a gente tem nas coisas que Deus coloca no nosso caminho, é com que a gente seja feliz, segundo o conceito de felicidade deste mundo, ou a gente tem a vida tranquila na perspectiva de se afastar de tudo aquilo que nos aborrece? Esse é o grande questionamento. Aquilo que parece confortável pode não ser necessariamente o desejo de Deus para nós. E é por isso que nós precisamos buscar na sua palavra um direcionamento claro. Marcos capítulo 12, verso 29. O contexto dessa passagem é que um dos religiosos, um dos fariseus, um dos mestres da religião da época, procura Jesus e então cutuca na ferida. Diz assim: como você resume a lei de Deus? Como você resume a vontade de Deus? E Jesus, com muita graciosidade, cita algo extremamente óbvio para um judeu na época e, de certo modo, extremamente óbvio para nós também. Mas a aplicação dessas coisas é um grande mistério. Sobre esse mistério eu quero falar com vocês nessa noite. Diz assim, verso 29. Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, irmãos, pensando a respeito da resposta de Jesus para este religioso, como nós podemos fazer a vontade de Deus de maneira prática, direta, sem enrolação? A resposta de Jesus aqui foca em duas ações: reconhecer que o Senhor é Deus e então fazer o esforço necessário para que nós o amemos de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma. O segundo mandamento, semelhante a este, que é obviamente um complemento, diz que da mesma maneira que nós temos amado a nossa própria vida, nós precisamos amar a vida das outras pessoas, aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho. O que esse texto pode trazer de diferente na nossa jornada de fé? Como eu falei, somos uma geração que tem buscado muitas coisas na experiência de espiritualidade, e isso tem me preocupado na perspectiva de que nós estamos induzidos a sempre procurar aquilo que é confortável. Hoje há muitas filosofias no mundo que dizem que você deve ser feliz, que você deve resolver os seus próprios problemas, que você deve tratar até mesmo os relacionamentos como algo descartável, se isso não te faz feliz, se isso não supre as suas demandas emocionais. Pensando dessa forma, obviamente, nós vamos fazendo com que o propósito da nossa vida sirva muito mais o nosso próprio desejo, as nossas próprias necessidades, do que o próximo. E este servir o próximo não faz sentido se ele não for um desenrolar daquilo que é o amor e o empenho em que nós temos de ter um relacionamento com Deus. Se por um lado tem gente aí buscando apenas ser feliz, o máximo que você vai ver que dizem que é amor ao próximo é um esforço de maneira a tentar anestesiar a sua consciência com relação àquilo que você pode fazer para com o outro. Então a gente faz a maior força
para dar oferta para os pobres, para doar uma coisa, de repente, eventualmente, que a gente não está precisando. A gente faz o maior esforço quando vê alguém que está verdadeiramente passando necessidade. Só que o reino de Deus não se trata deste grau de passividade. A maneira pela qual nós nos portamos diante da vida e diante das necessidades será uma tradução do nosso compromisso com Deus. Por isso, meu irmão, entenda uma coisa: nada que você faça pode afetar a salvação de Cristo Jesus, que se torna uma realidade na vida daquele que crê. Deus não está te salvando porque você faz coisas boas, Deus não está te salvando porque você é mais bonito do que os demais, ou porque você tem isso ou não tem aquilo. Deus não está buscando em você coisas que o agradem, porque se Ele tivesse essa expectativa a seu respeito, Deus se frustraria. A salvação de Deus na sua vida é completamente gerada pelo próprio Deus. Ou seja, Ele é que coloca em você, do seu espírito, e desperta em você a possibilidade de desejá-lo. E desejando-o agora, você tem uma proposta de vida que o tempo todo vai entrar em conflito com a sua própria vontade. Um espírito, o Espírito Santo habitando em você e gritando dentro de você a respeito do que é a sua nova natureza. E enquanto isso, a nossa velha natureza, o tempo todo tentando lembrar a gente de quem nós éramos. Essa é a vida do cristão. Mas a vida do cristão não pode se resumir a tentar fazer coisas boas, achando que com isso vai obter algum favor da parte de Deus. A bondade de Deus não está condicionada à nossa bondade, e a fidelidade de Deus não está condicionada à nossa fidelidade. Deus faz a chuva cair sobre justos e injustos, Deus faz com que até mesmo milagres extraordinários alcancem a vida de pessoas que o negam. Tudo isso porque Deus é bom. E no último dia, todos nós seremos confrontados com a nossa postura diante daquilo que Deus disse a nosso respeito. Diante daquilo que o Senhor agora está, através da sua palavra, dizendo que deveria ser a nossa forma de viver. Então não fazemos coisas para que sejamos salvos, mas aquilo que nós fazemos é uma tradução visível da realidade de fato, termos sido salvos. Não é possível que um cristão tenha recebido do Espírito Santo de Deus e ainda assim ele viva folgadamente como vivia antes. Como as pessoas da nossa geração, que estão buscando apenas as coisas que lhes são confortáveis, as coisas que vão lhe trazer algum tipo de prazer. Portanto, irmãos, você quer amar o próximo como a si mesmo? Compreenda que para que isso se torne uma realidade alinhada com o desejo de Deus, é preciso haver esforço. E por que é preciso haver esforço? Porque a nossa relação com Deus, como eu disse, não depende do que nós fazemos. Deus, como a Cláudia até citou aqui durante a palavra de ofertas, está muito mais interessado no coração do que propriamente na competência da nossa atitude. Mas ainda assim, o empenho que nós colocamos ao fazermos qualquer coisa que pode ser feita para a glória de Deus, isso traduz a profundidade do nosso compromisso no Senhor. Por isso que o primeiro mandamento, Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus, mas não de qualquer jeito. Não dá para amar a Deus como você ama o seu filho, porque amar um filho é algo indutivo. A gente ama e não sabe explicar por quê. Por isso o próprio Cristo diz que aquele que amar o Filho mais do que a Ele, não é digno dele. Para a gente que é pai, isso é pesado, porque o amor de um filho é uma coisa que só quem passa pela experiência é capaz de sentir. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo: me amem, mas não serve de qualquer jeito. Como tem que ser? De todo o teu coração.
Então, se o seu coração estiver dividido, e depois na hora de tentar amar ao próximo como a si mesmo, o seu coração estando dividido, o seu amor pelo próximo, obviamente, vai estar dividido. Aquilo que você vai fazer pelo outro é apenas parte daquilo que poderia estar fazendo se o seu coração estivesse integralmente voltado para a vontade de Deus. E Jesus vai piorando a história aqui. De todo o teu coração, de toda a tua alma. Então vamos pensar agora na nossa alma, nos nossos pensamentos, no nosso lado racional e também naquilo que é o que nós sentimos. Como nós nos esforçamos para colocar tudo isso na presença de Deus, a ponto de dizer: Senhor, tudo isso é teu, e se alguma coisa eu faço com isso que o Senhor me deu, se isso não serve para te adorar, então eu não quero isso mais na minha vida. Mas muito pelo contrário, somos uma geração que quer se preservar, que diz: cuidado com as amizades e até mesmo com os relacionamentos. A gente vai devagar demais, porque a gente tem medo de se frustrar. Imagine se Deus, ao derramar do seu Espírito sobre a sua vida, Ele fosse devagar. Ele te poupasse da real intimidade que você pode ter com a vontade dEle, simplesmente porque Deus tivesse medo de se decepcionar com você. Deus não tem medo de se decepcionar com você. Ele tem certeza que irá se decepcionar. Sabendo então que você não pode viver segundo aquilo que Ele deseja, Deus não espera. O que Ele faz? Ele ativamente interfere e com muito esforço faz o que é preciso para que você se torne o homem ou a mulher que Ele deseja. E se você acha que o esforço de Deus é fácil, pense em Cristo. Será que foi fácil para Jesus se esvaziar da sua glória e se fazer homem como cada um de nós, que sente frio, que sente fome, que sente dor de barriga, que tem que ir ao banheiro, que quando era bebê teve que ser enrolado em alguns panos, senão poderia ter morrido de frio, que dependeu de amamentar nos seios de Maria para que não morresse de fome. Imagine o esforço de Deus para se colocar nessa condição. Imagine o empenho de Jesus de não se desviar daquilo que é o propósito do Pai. E se já não bastasse essa transformação de natureza, o próprio Cristo segue um caminho que é muito apertado. Um caminho onde Ele diz que não faz aquilo que é a sua vontade, mas Ele faz a vontade do Senhor. E, portanto, Ele ocupa no lugar da cruz o nosso lugar. Ele morre pelos nossos pecados e nós somos agora desafiados a crermos nele, porque Ele pagou a dívida que era impossível a cada um de nós pagar. Jesus trilha um caminho apertado. Agora nós, de alguma forma, achamos que somos melhores do que Jesus. Jesus passa com nota 11, de 0 a 10, naquilo que é o mandamento. Ele não apenas o proferiu, como Ele amou o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. A pergunta que fica para nós é: o quanto de empenho nós temos colocado na nossa caminhada de fé? Quanto? Se você está procurando mais uma experiência religiosa para o seu currículo, eu gostaria de dizer para você com todas as letras que nós, a liderança dessa igreja e também todos os outros que estão comprometidos, faremos de tudo para que a sua experiência com a gente seja a pior possível. Nós queremos criar um ambiente de desconforto, de modo que ou nós nos comprometemos com aquilo que Deus deseja para nós, ou então a gente vai embora mesmo e vai procurar um lugar que diga as coisas que a gente está querendo ouvir. Porque não dá, gente. Não dá para a gente ficar perdendo tempo. Nem o nosso tempo e nem o seu tempo. Mas é melhor que a gente viva de maneira coerente com a fé que professamos. E essa fé diz que nós devemos fazer
tudo, de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Pensando agora nisso, traduzido para o segundo mandamento, eu consigo pensar em muitas circunstâncias que a gente vê que está tropeçando. Se amamos o próximo desta maneira que nós temos colocado o nosso coração diante de Deus, com todo esse empenho e com toda essa intensidade, será que o nosso esforço em ser igreja, em sermos fiéis à palavra de Deus na nossa caminhada, traduzem isso? A gente fala das ofertas, e as ofertas é sempre o termômetro da tristeza, não pelos valores monetários, mas por conta de que, sendo o dinheiro a parte mais barata, e se não fosse a parte mais barata, as igrejas que mentem em nome de Deus para arrancar dinheiro das pessoas não estariam lotadas. Mas sendo o dinheiro a parte mais barata, nós ainda assim tropeçamos nisso. E se nós não conseguimos nos comprometer com o próximo integralmente, financeiramente, a gente com certeza não vai conseguir se comprometer no que se refere ao verdadeiro amor, à verdadeira amizade, ao esforço de assumir a responsabilidade por alguém que está sentado próximo a você. Ou vocês realmente acreditam que nós que somos pastores dessa comunidade, recebemos um link direto com Deus e que Deus fala com a gente de uma maneira especial, que ninguém mais recebe, e que se você precisar de alguma coisa de Deus, é só me procurar que eu vou resolver seu problema? Quem dera. Deus fala através de todos nós. Deus fala através de cada um de nós. E quando nós recebemos esta riqueza de Deus, que foi colocada na nossa vida para ser compartilhada, e nós estamos retendo isso para anestesiar a nossa consciência ou para resolver apenas os nossos problemas da individualidade, nós não estamos colocando o nosso coração diante de Deus com tudo isso que Jesus falou aqui. É extremamente simples isso. O que nos falta? Empenho. O que nos falta é empenho. É pegar cada pequena verdade do Evangelho e dizer assim: nisso aqui eu não quero tropeçar mais. Nisso daqui agora eu vou me esforçar, mesmo que eu não sinta nada. Pois se a sua fé está baseada no sentir, a sua fé não é de todo coração. Mesmo que não haja promessa de retorno, porque nós não estamos fazendo algo para colhermos na nossa própria existência. Irmãos, quantas vezes nós já falamos isso aqui? Se o propósito de Deus fosse resolver os seus problemas, o Senhor te chamava hoje para morrer e estar na presença dEle. E aí todos os seus problemas estariam terminados. O propósito da sua existência é fazer com que as riquezas que foram depositadas na sua vida sejam multiplicadas, frutifiquem de modo a abençoar a vida do outro. E aí eu consigo pensar num tanto de outras situações em que tem faltado empenho, que é condizente com a fé que nós professamos. Quando nós trabalhamos, qual é a nossa preocupação? A gente quer pagar as contas, ou há em nós aquela sede de fazer um pouco mais? De certo modo, alguns dizem que ambição se tornou algo ruim. E aí a gente, vivendo numa até falsa piedade, arruma um emprego meia boca para ganhar um salário de miséria, e a gente se conforma com isso daí, e depois a gente fica nesse negócio o resto da vida, tentando dizer para todo mundo que está tudo certo, porque é a vontade de Deus, mas no fundo, odiando quando o irmão troca de carro e você não consegue comprar nenhuma mobilete. Odiando quando o amigo saiu do aluguel, o irmão saiu do aluguel, mas você não conseguiu nem trocar de videogame. Essa é a realidade entre nós. Ari, você está dizendo que a gente tem que ter ambição? Claro. Mas pelo quê?
Eu vi uma frase esses dias na internet que eu achei genial, cara, e que mudou os meus conceitos a respeito de algumas coisas. Ela dizia assim: dinheiro não compra felicidade, mas pobreza não compra nada. Eu olhei para aquilo ali e falei: Senhor, eu entendi o recado. Sabe qual é o recado? Se eu trabalhar para suprir as minhas demandas, tá bom demais. Eu tenho mais do que aquilo que eu preciso. Deus tem sido generoso com a minha casa. Mesmo vivendo de ofertas e não sabendo quanto que eu vou receber na virada do mês, ainda assim não falta. E quantos de nós podem dar o mesmo testemunho? Deus é poderoso. Deus dá o seu jeito. E isso foi um tratamento de Deus para a minha vida, porque imagina você tentar ser curado da ansiedade nestas condições. Minha irmã um dia estava fazendo uma planilha, onde ela estava colocando todos os gastos dela. Eu virei para ela e falei assim: o que você está fazendo? Ela: estou fazendo uma planilha de gastos. Falei: para quê? Ela falou assim: para eu saber quanto que eu gasto. Aí eu falei para ela: eu sei quanto que eu gasto sem planilha. Ela disse: quanto? Eu falei: tudo. E às vezes até um pouquinho mais do que o tudo. Mas no outro mês Deus dá os seus pulos. Viver por fé é um desafio. Mas deixa eu te falar qual que é o problema. A ambição de se tornar rico, para que você supra os desejos da sua carne, é algo que a própria Escritura apresenta como um problema. A Escritura diz que muitos, neste desejo, atraíram sobre si muitas dores. Mas, se não houver empenho em tudo aquilo que Deus colocou na minha mão, de modo que tudo que for apresentado para que eu faça, eu agora faça de modo a glorificar a Deus, então, meus irmãos, nós não estamos apresentando a nossa vida integralmente como algo que ama o Senhor. Sabe qual deveria ser a nossa ambição? A nossa ambição deveria ser de que Deus iluminasse o nosso entendimento, lá no nosso trabalho, lá nas coisas que você faz, e que você desejasse ardentemente ganhar um pouquinho mais. Que você desejasse ardentemente empreender alguma coisa e sair dessa miséria existencial que você vive. Sabe por quê? Porque se a gente tiver mais, nós teremos a responsabilidade de ofertar mais. E ofertando mais, nós conseguimos fazer mais por aqueles que Deus tem nos dado responsabilidade. Irmãos, aqui no culto da manhã, está ficando feia a coisa. Aquele culto manso, devagar, volume baixinho, o Enio que toca aqui o negócio, vocês imaginam como é que é. Muito bom. Só que na hora que a gente faz a mesa para tomar café, nós estamos trazendo várias garrafas de café, cheias. E hoje o café deu na conta, pois passam homens e mulheres, e hoje até crianças, de moradores de rua que estão passando aqui, e um vai chamando o outro, e a gente os convida para tomar café com a gente. E aí sabe qual que foi o meu pensamento hoje de manhã? O meu pensamento é assim: Deus, se vier mais 2, o café não dá. E por café não entenda só o café, viu? Entenda também o pão de queijo, o bolo, todas as coisas que a gente tinha à mesa. E aí eu pensei assim: gente, não vai dar, se vier mais gente, não vai dar. Mas aí, olhando para essa situação, eu começo a pensar na minha parcela de responsabilidade, e penso assim: se agora eu estou dando X reais por semana lá na padaria para poder comprar o café, que é muito mais do que aquilo que eu como, que a gente traz o café para os irmãos, não é para a gente. Quanto agora que eu tenho que me esforçar para fazer? E aí eu comecei a pensar sobre como Deus, através dessa consciência de vivermos empenhados, pode fazer uma revolução no lugar onde a gente está inserido. Nós já falamos várias vezes para vocês, lá de Bauru, do projeto Galpão, que é uma missão que anda em parceria com a Igreja Manifesto. Na verdade, a gente que anda em parceria com eles, porque eles são mais antigos lá, e que trabalha com moradores de rua.
Eles recebem pessoas, e essas pessoas vão lá, tomam um banho digno, com total privacidade, elas colocam a sua roupa num lugar, e aí elas vão nas araras, e elas vestem uma roupa limpa, elas escovam seus dentes, elas têm uma refeição digna, e essas pessoas, muitas dessas, estão frequentando o culto da nossa igreja, mesmo não sendo no mesmo lugar. O Daniel tem testemunhado o quanto essas pessoas têm sido fiéis nos dízimos e nas ofertas, meus irmãos, a ponto de que abrir o gasofilaço se tornou algo constrangedor, porque tem mais de R$20 de moeda toda semana. O Daniel me contou que ele abordou um irmão lá que deu R$40 uma semana, e ele chegou no cara e falou assim: você não pode dar isso tudo, velho, você mora na rua, nós é que temos que te dar dinheiro. E aí ele virou e falou assim: de jeito nenhum. Em que eu sou diferente? Essa é a minha parcela de responsabilidade, eu não vou fugir dela. Eu vou me empenhar em viver com aquilo que Deus tem me dado, e o que Deus deu para ele foi R$400 no mês. Agora nós, irmãos, qual é o nosso esforço? Onde está o nosso coração? E essa semana eu conversava com várias pessoas sobre isso, eu conversei até com meu pai, que nem é daqui da igreja, né? Eu falei assim: pai, da próxima vez que a gente for alugar um prédio, esse aqui não vai servir mais. Porque nós precisamos de espaço, nós precisamos de estrutura. Sabe por quê? Porque o nosso coração está em Deus integralmente, e estando em Deus, o nosso coração agora está com as pessoas, está com a necessidade delas, de fazer alguma coisa, de não distribuir um agasalho, ou dar um pão de queijo, um café, e depois deixar o cara embora para a rua, mas de tentar fazer alguma coisa a mais, porque isso é tradução do nosso compromisso do Evangelho. Então, meus irmãos, sonde o teu coração nessa noite, e pensa aí, qual tem sido o seu empenho em fazer um pouco mais, naquilo que Deus colocou na sua mão para fazer? Ah, mas para mim essa minha vida está boa, porque eu já tenho um carro, eu tenho um apartamento, eu já consigo pagar minhas contas e está bom. Não está bom, meu irmão. Você vai ter que chegar no seu trabalho amanhã e vai ter que botar sangue nos olhos e lembrar qual que é o seu combustível. E o seu combustível é fazer de todo o coração, é trabalhar como se estivesse trabalhando para Deus. E Deus vai te honrar, e Deus vai te dar um aumento, ou vai te dar um emprego melhor. E sabe o que você vai fazer? Você disse que estava bom. Se você estava bom, então não vá morar numa mansão. Oferte mais, se comprometa mais. Ou se você for trocar de casa, faça com o coração correto. Eu quero uma casa maior para poder hospedar mais gente, para poder receber as pessoas lá em casa, como muitos de nós têm o privilégio de ter. Mas coloque o seu coração nisso tudo, porque entenda que o esforço é importante, o empenho é importante. Como eu já disse, o seu esforço ou falta de esforço não compromete a sua salvação. Não compromete, porque a salvação é dom de Deus. Mas se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, será que faz sentido a gente viver de maneira tão folgada, tão sem foco? É complicado. O quanto você tem se comprometido com aquilo que Deus colocou na sua vida, mês após mês. E, inclusive, as ofertas financeiras é um bom sintoma disso para a sua própria existência. Você sabia que a gente não faz planilha contabilizando quem está devendo, quem não está? Porque nós não acreditamos nisso. Já pensou que legal? Você começa a ofertar e a gente vê que você não está ofertando e a gente liga. Sabe para quem que a gente liga? Para gente como nós, que veio e falou assim: eu me comprometo com tanto e pode me cobrar. Mas a menos que alguém tenha dito isso, nós não vamos pressionar ninguém, porque não é assim que funciona. A motivação é mais importante do que o dinheiro. Mas a gente pode não fazer planilha da sua oferta, do seu compromisso. Mas a pergunta é: você faz?
Porque o quanto você se compromete é sintoma do lugar onde está o seu coração. Então comece a olhar o último ano, os últimos 12 meses, e faça as contas, inclusive financeiramente, de qual tem sido o seu compromisso. Se você não tem nada, meu irmão, você está completamente liberado desse compromisso. Eu quero ver você explicar para Deus que você não tem nada. E obviamente aí eu não estou nem falando de dinheiro. Eu estou falando de todas as outras coisas. Pois Deus tem derramado de tantas riquezas na nossa existência, na nossa vida, coisas que devem ser compartilhadas e que infelizmente a gente quer gastar só com o nosso próprio interesse. Em nome de Jesus, irmãos, isso precisa ser mudado. Mais um texto para endossar isso que eu estou dizendo. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1, para a gente encerrar. Lá no comecinho da Bíblia. Assim que eu achar também. Josué, capítulo 1. Josué depois do Pentateuco. Não ajudou nada, né? Ajudou, né? O Pentateuco, gente, é porque são 5 primeiros livros, tá? Então, se o Josué depois, ele é o 6º livro da Bíblia. Josué capítulo 1. Do que se trata essa história? Um garoto que presenciou a história de Deus falando com a nação de Israel. E sabe o que era engraçado? Deus falava com Moisés. E Moisés falava com o povo. Uma coisa que, graças a Deus, nem precisa mais. Pois agora Cristo é tudo em todos nós. O Espírito fala com cada um de nós. E Deus fala através da sua palavra tudo aquilo que é necessário a cada um de nós. Mas neste tempo aqui, Deus falava por intermédio de Moisés. Só que tinha um garoto chamado Josué, que tinha uma postura diferente de todos os outros milhões de pessoas, todas as outras milhões de pessoas que estavam na mesma situação. Enquanto todo mundo ia descansar, esperando que Moisés ouvisse de Deus e depois trouxesse aquilo que é a vontade de Deus, Josué ficava do lado de fora da tenda, tentando ouvir alguma coisa. O seu empenho em ficar próximo daquilo que Deus estava dizendo e daquilo que Deus estava fazendo, fez com que Deus olhasse para ele de maneira especial. Josué foi salvo por isso? Não, ele já estava salvo. Ele fez parte deste grupo que saiu agora do deserto e queria tomar posse da terra prometida. Não é disso que se trata. Se trata de que este garoto, que não tem competências, que não é a pessoa ideal, por conta do seu empenho em estar ali buscando algo de Deus, mesmo que ninguém mais estivesse buscando, fez com que Deus olhasse para ele de uma maneira especial, dizendo assim: este é o cara que eu quero. Josué convenceu Deus? Nunca. Josué é o exemplo para cada um de nós de como um verdadeiro filho de Deus se porta, mesmo quando todo o restante das pessoas está fazendo algo diferente. E aí, o que aconteceu? Verso 1, capítulo 1, Deus falou com Josué. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e deste Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol,
será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Mas aí no verso 6, meus irmãos, você vê Deus falando: tudo aquilo que eu tenho para fazer, eu já estou botando as cartas na mesa. Agora eu quero falar a respeito da sua parcela de responsabilidade. E ele diz no verso 6: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Esforça-te, esforça-te. Ele está dizendo: se esforça para você ganhar a terra. Ele está dizendo: se esforça para você ser rico. Ele está dizendo: se esforça para resolver os seus problemas e para pagar os seus boletos. Ou ele está dizendo assim: se esforça para que os seus irmãos possam usufruir da promessa que eu já tenho feito. É disso que se trata, meus irmãos. Então que a gente possa, sondando o nosso coração, discernir se nós estamos verdadeiramente comprometidos com aquilo que é a vontade de Deus, com empenho, com esforço, ou se a gente está procurando apenas vida tranquila. Vida tranquila, eu sinto muito te dizer, mas não é possível quando nós andamos verdadeiramente com Jesus. A vida com Jesus é uma vida de muitas alegrias, mas é igualzinho viver em família. Viver em família dá trabalho, cada vez custa mais caro. Família vai crescendo, o negócio vai piorando, mas a alegria também multiplica. Se você está procurando algo diferente disso, sinto te desapontar, mas em Jesus você não vai encontrar. O que Jesus tem para nós é apenas um caminho em que é necessário muito esforço, muito empenho, porque isso traduz o nosso compromisso com a vontade do Pai. Em nome de Jesus, meus irmãos, que a gente possa apertar o nosso passo, que a gente não tenha que ficar falando de dinheiro para que a gente possa estar levantando dinheiro. Se as nossas ofertas traduzissem verdadeiramente o nosso compromisso, e o nosso compromisso fosse de todo coração, a gente estaria numa sinuca de bico ao contrário. A gente estaria com vergonha do papel colado na parede ali, vendo que está entrando dinheiro demais e que a gente não precisa desse tanto de dinheiro. E aí a gente teria que perder o sono à noite dizendo assim: e agora? O que nós vamos fazer para glorificar a Deus com aquilo que nós temos entendido que é a nossa responsabilidade? Então, em nome de Jesus, assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Se empenhe no que Deus colocou na sua vida e você vai experimentar de uma maneira diferente de viver. Sabe aquele dia que você acorda e diz assim: ai, tem que acordar, levantar da cama, né? Sabe por que você vacila na hora de levantar na cama? Porque você levanta por você mesmo. E se é por você mesmo, você levantar ou ficar na cama, dá na mesma. Mas quando é por alguém que você ama, você não mede esforço. Você acorda mais cedo, você dorme mais tarde, você trabalha mais, você faz o que for preciso para conseguir ser bênção na vida daqueles que você ama. Então sonde o seu coração nessa noite e avalie se verdadeiramente você tem colocado a sua vida, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, na presença de Deus e naquilo que nós vivemos em favor dos irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocando na sua presença nessa noite, pedimos que o seu Espírito sonde a nossa vida e traga a nós verdadeira revelação acerca do nosso compromisso, acerca do quanto de empenho nós temos colocado daqui para trás, mas do quanto de empenho o Senhor verdadeiramente deseja que nós tenhamos daqui para frente. Em nome de Jesus, Senhor, muda a nossa história, muda a história da vida dos nossos irmãos e usa a vida de cada um de nós como parte ativa nesse processo. Quantas vezes, Senhor, nós oramos para que o dinheiro viesse? Eu não faço mais esse tipo de oração, Senhor. A oração que eu faço é que o Senhor nos dê entendimento a respeito da nossa responsabilidade. Porque o dinheiro devia estar no nosso bolso, e se ele não está, nós não estamos trabalhando como se trabalhasse para o Senhor. Nos dá compromisso, Pai, para que a gente possa fazer mais, para que a gente possa fazer melhor,
para que o Teu nome seja glorificado em cada coisa da nossa existência, Pai. Em nome de Jesus, muda a história da nossa vida, Pai, para que a gente saia dessa experiência religiosa medíocre e a gente entre naquilo que é verdadeiramente a Sua vontade, para que a igreja do Senhor faça coisas que muitos podem achar que é impossível, mas que ela consiga, pelo Seu poder, Senhor Deus, de mover o nosso coração na direção daquilo que o Senhor quer, e que isso testemunhe para toda a sociedade, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.